Fala galera do YouTube, como vocês estão? Vocês gostam de história de lobisomem assim como eu? A história que eu vou contar hoje para vocês é muito interessante, porque nas fazendas, nos sítios daquela época, era costume, assim como hoje existiam andarilhos, pessoas errantes, pessoas que eram abandonadas pelas famílias, que eram desprezadas, né? E elas acabavam batendo em alguma fazenda em busca de abrigo e de alimento. E muitas dessas famílias, desses fazendeiros, eles recolhiam essas pessoas, davam abrigo, davam alimentação em troca de trabalho. E então era um costume, né, daquela época. Só que em uma dessas contratações, vamos dizer assim, eles recolheram para dentro de casa um rapaz, e esse rapaz ele tinha um segredo sombrio, e ele acabou se tornando um terror para aquela família. Vamos conferir essa história? Sou o mais novo de uma família antiga, numerosa e acostumada com uma vida isolada no interior. Morávamos em uma região distante, onde não haviam estradas, apenas carreadores de terra que conectavam sítios e povoados. A luz vinha dos lampiões. O banheiro era uma privada escavada do lado de fora da casa. E o fogão de lenha era o centro das histórias. Naquele tempo, andantes batiam palma na entrada da estrada e pediam comida, pouso e trabalho. Quase sempre em dias escuros e chuvosos. Muitos desses homens eram gente rejeitada pelas próprias famílias, fugitivos, doentes, desconhecidos. Eram aceitos como ajudantes em troca de trabalho, dormindo em paiol ou tulha com os outros peões. Usavam paletós surrados, calças de tergal e não falavam muito sobre seu passado. Um deles chegou sem dizer de onde vinha. Era calado, magro, sujo e nunca tomava banho. Dormia pouco e pediu ao meu avô para trabalhar à noite, alegando dores de cabeça constantes. Minha avó, que estava grávida na época, já desconfiava dele. Não usava a privada escavada. Preferia viajar pelo mato para fazer as suas necessidades. Ela dizia que o homem a espiava com uma lamparina. Um dia, revoltado, o meu avô e alguns tios agrediram o homem. Pendurado de ponta cabeça, ameaçaram castrá-lo. Ele não reagiu, apenas sorria dizendo: "Sou dono do ouro e da prata, do sol e da lua." Deixaram-no ir embora no amanhecer, depois de muita insistência da minha tia, mas algo havia mudado no sítio. Pouco tempo depois, os porcos e galinhas começaram a aparecer mortos. Havia sangue pelo chão, mas nunca pegadas. Os cachorros uivavam estranhamente. Diziam ser onça, mas sabiam que não era. Alguns peões contavam que viam o ex-ajudante sentado na parteira da casa, calado, observando a noite. A presença dele parecia pairar no ar. Foi então que minha avó entrou em trabalho de parto, sozinha de madrugada, sob forte tempestade. Após dar à luz, exausta, colocou o bebê num caixote e deitou-se, mas algo entrou no quarto. Iluminado pelos relâmpagos que cruzavam a janela de tábuas, lá estava ele, o ex-ajudante, em pé, parado diante da cama. Bem vestido, olhos fundos, se aproximou do berço, saiu e voltou várias vezes. Em sua última entrada, seus olhos estavam vermelhos, as mãos arrastando pelo chão.
Ajoelhou-se aos pés da cama e começou a soprar as pernas da minha avó. O ar era quente, fétido. Passava a mão sobre o lençol e disse: "Vim buscar a criança." Minha avó, assustada, implorou que levasse o cachorro no lugar. Ele saiu e matou o cachorro da cozinha. Depois voltou, deitou ao lado da cama e devorou o animal ali mesmo. Antes de sair, murmurou: "Esta é a minha casa. Vão embora todos vocês." Meses depois, uma lavadeira chamada Dona Juvita apareceu. Contou que aquele homem havia sido casado e morava naquela mesma terra com mulher e filho. Sofria de ataques, talvez epilepsia, e após cada crise desaparecia da mata. A mulher, desesperada, tentou várias vezes fugir. Quando finalmente seu pai conseguiu visitá-la, encontrou a casa isolada, cheia de cruzes de galho e imagens de santos. Ela dizia que o marido virava bicho, que andava em pé, virava a cabeça num estalo e uivava como nenhum animal conhecido. Ela disse: "Pai, ele não é filho de Deus." Chorava a moça: "Ele vem me buscar nas noites de lua clara." Esta parte da história minha avó só contava ao redor do fogão aos sábados, entre olhares desconfiados e orações baixas. Os moradores do sítio diziam que viram o homem se transformar. Outras propriedades vizinhas também relatavam aparições, e os deslocamentos à noite cessaram completamente. O local onde tudo aconteceu parecia carregar uma maldição antiga. Diziam que ali havia existido outra casa, queimada por completo após um ritual. 7 rios cruzavam a região, e em noites específicas, vozes eram ouvidas vindas do mato. Meus tios falavam em mudar de sítio, mas minha avó nunca teve medo. Cozinhava para todos, benzendo cada panela, cada canto da casa. Ela dizia que o mal só vence onde não há fé. Anos depois, construíram outra casa no mesmo lugar. A primeira caiu sozinha, enferrujada pela chuva e pelo tempo. Mas até hoje, quem passa por lá diz que sente um vento quente soprando os pés, mesmo nos dias frios. Um cheiro forte vem junto, como de bicho molhado, e os cães, nenhum cão se deita naquela varanda. Dizem que o lobisomem ainda vive, não como homem, nem como fera, mas como um pedaço do tempo, amaldiçoado a voltar sempre que a lua o chama, porque naquela terra a casa nunca foi nossa. Tá aí, galera, o relato de hoje. Eu confesso que fiquei arrepiado enquanto lia este relato. Ele é bem sobrenatural. Eu acredito. E vocês? Este foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.